E você acredita que aumentou a participação dos garotos na marcha atlética aqui, principalmente na região de Blumenau, depois que você começou a participar de Olimpíada? O trabalho ele tem que ser conjunto, não é só o professor Ivo fazer um trabalho na universidade, né? Esse trabalho ele tem que ser contínuo, ele ainda faz. Tem outros que fazem, como é o caso do Carlos Morastoni, né? O próprio Ademar está fazendo um trabalho lá em Chapecó, no Oeste. Eu acredito que aumentou sim. Na época que eu iniciei, tinham poucos atletas. E o que falta é essa continuidade. Os Jogos Abertos é uma boa referência para isso. As cidades ainda criam as equipes ou mantêm suas equipes devido a essa competição que acontece anualmente. Então ela é muito importante para esse desenvolvimento. Foi graças aos Jogos Abertos que também abriram essas portas para mim. Então por isso que é muito importante a gente, quando se fala em aumentar, o que está feito, o que se faz além da própria atividade, né? Além daquele atleta que está competindo. E por isso tem que ter outros profissionais se desenvolvendo e incentivados a desenvolver o trabalho. Então nós temos que criar uma consciência olímpica no Brasil. O que aconteceu nos Jogos Olímpicos do Brasil, do Rio 2016, nós nos preocupamos, né, a gente está falando em linhas gerais, em fazer o evento, em realizar o evento e não criar uma cultura. O legado mais importante que fica ainda é o legado humano. Não adianta ter todas as estruturas e não ter pessoas. Então a valorização do profissional de educação física, a valorização do treinador, daquele abnegado que inicia, que pega o garoto lá na escola e leva para um treinamento. E isso é a importância, você vai criando um legado olímpico. Então a participação dos atletas, como a minha e meus amigos que estiverem nos Jogos Olímpicos, eles abriram portas. Mas essas portas só vão continuar abertas se o trabalho continuar sendo feito, como é o caso dos Jogos Abertos. A valorização dos Jogos Abertos, ele tem que cada vez mais se consolidar. Eu ainda acho que houve um momento que os Jogos Abertos passa por uma necessidade de valorizar, de repaginar, né, de se recolocar, se reposicionar, e um deles é a própria mídia, esses trabalhos que são realizados, como é o seu caso aqui, Prado, está realizando esse trabalho. Você conta uma história, você perpetua uma história, e só evolui quem tem história. Então eu espero você que está nos ajudando a fazer parte dessa história, a perpetuar a história, que os nossos erros, os nossos acertos sejam usados como referência, tanto para não errar mais, como para evoluir, os acertos serem cada vez melhorados. Né? 16 Jogos Abertos, não é isso? Isso. 6 Jogos Abertos, 3 Olimpíadas. Não resta dúvida que você vivenciou grandes momentos. Conta para nós algum desses momentos assim, que marcaram. Grandes momentos. Ganhar meu primeiro Troféu Brasil em São Paulo foi uma das minhas vitórias, né? Campeonato Sul-Americano, meu primeiro Sul-Americano lá em Medellín, na Colômbia. Ganhar dos colombianos Héctor Moreno, Querubim Moreno, que eram as referências da América do Sul, e na casa deles, lá na Colômbia. Também momentos de derrota, que você vinha de uma vitória, o Marcelo Paulo me vence um Troféu Brasil, vinha muito bem e ele venceu. Competições que você quase perde, mas que vence nos segundos finais, como foi lá em Cochabamba, na Bolívia, um sul-americano. E derrotas que me marcou foi os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, na República Dominicana, em 2003. Lá em 2003, é uma prova que até os 30 quilômetros estava me sentindo muito bem. Estava o brasileiro Mário dos Santos, que foi medalha de prata nessa competição, e eu fui quarto. E ali foi uma grande decepção, porque estava muito preparado para ganhar os Jogos Pan-Americanos, e faltando aí 15 quilômetros, houve uma pane energética, vamos dizer assim, um apagão, e não consegui mais render o que deveria estar rendendo na prova e que rendia nos treinos. Então foi um erro de alimentação, talvez na hora de repor os energéticos, né, os carboidratos. Acho que foi um erro na desidratação, acho que eu desidratei demais, senti uma cãibra na perna.
E dali em diante eu não consegui mais desenvolver. Mas era uma prova que era para ganhar. Eu acreditava muito, estava muito bem, queria ser campeão pan-americano. Tanto é que o Mário, que foi vice, eu não perdi nenhum treino para ele. Foi a única prova que perdi para ele. Na Olimpíada ele esteve comigo também, venci ele com a marca próxima, melhor que a dele, né? 4 horas e 5. Ele também fez nesse, foi a diferença de segundos. Mas era uma prova que era para ser campeão pan-americano. Então ali foi a minha, que eu marco assim, que foi um reverso. Voltando, e ninguém sabe, né? Conto agora, contei para alguns amigos, né? Voltando de Santo Domingo, no avião, fiquei aos prantos, chorando o que deu errado, né? Por que deu errado? Mas outra lição do esporte. Cheguei e voltei a treinar. Aí, no mês seguinte fui para a França, no Mundial de Paris. Então tudo é um recomeço, tem os seus altos e baixos. Você tem a aceitação, o momento da negação, né? Depois vem a aceitação e depois o retorno à atividade, né? Que é tudo um processo, um recomeço.